Sejam bem-vindos ao Insiders DC. Eu sou o Bruno Dias, aqui da Warner. Eu sou o Luiz, do canal Hero Mania. E essa semana a gente teve o Oliver encontrando o demônio. Alex se tornando a verdadeira Supergirl. E altas aventuras e peripécias com as lendas no verão. E eu e o Luiz, a gente vai especular e tentar achar qual que é a verdadeira história do crossover. Nós temos muitas notícias, saíram trailers, cara, da Batwoman, da Supergirl presa pela Alex. Sim, e a gente vai tentar meio que desenhar o plot do crossover. Temos novas notícias, personagens novos. Então a gente vai pegar todas essas informações e tentar adivinhar o que vai acontecer. Então não perde, hein, cara. Fica aqui até o final. Essa semana na Warner não passou episódio inédito de Flash, porque quando reprisa nos Estados Unidos, a gente reprisa aqui no Brasil também. Teve eleições lá na terça-feira, que é o dia que passa lá, e acabou não tendo. Então, por tabela, não teve aqui também. Mas na próxima semana, né? Nessa quinta-feira já tem episódio inédito de Flash aqui na Warner. Mas você acha que a gente não vai falar de Flash? Tem um crossover pra falar, o Flash tá nesse vídeo, então vamos nessa. Vai ter Flash, só não tem do episódio atual porque não teve essa semana, mas a gente vai falar do Flash quando for falar do crossover, com notícias, teorias e tal. Então fica aqui com a gente, beleza? Insiders DC. Vamos abrir o vídeo então falando de Arrow. Essa semana a gente teve o Oliver na cadeia, né, descobrindo finalmente quem é o demônio, quem tava tentando matar ele todo esse tempo na cadeia. E o que você achou, Bruno? Eu achei um episódio muito bom, que deu uma certa... voltou aquele Oliver que a gente conhecia. Gostei muito que a gente descobre, que aquela coisa, a gente tinha até descoberto que o nome do The Demon era uma pessoa muito provável ligada à Liga dos Assassinos. Quem era? Era a Talia Ghul. Finalmente um ponto pra gente. Pare de xingar por causa do Tigre de Sabre. Finalmente a gente acertou E foi muito bacana. Eu só acho que a introdução dela poderia ter sido um pouco mais... Impactante, né? Impactante, que ela chegou, ela tava ali, eu acho que ficaram tudo esse level 2 The Demon, né? Chegou lá, ficou meio fácil, assim, eu acho que tinha que ter um pouco mais de surpresa. Eles criaram muita expectativa, né? Então, falando disso, desde quando começou a temporada, tem alguém articulando lá pra matar o Oliver e tal, e aí, acho que por volta do terceiro episódio, a gente descobriu que era esse Demon. E aí, nossa, a gente quer saber quem é o Demon, quem será? E aí, o Oliver vai lá ali na cela e ela tá atacando ele lá. Podia ter sido mais, nossa, um impacto, um close, sim, assim, é o Demon. Ou ter mais algum desafio, porque foi ela que encontrou ele, não ele que encontrou ela. Então meio que... Mas é importante termos, assim, da mitologia da série, a volta da Talia desde a quinta temporada. Tava aquela dúvida se ela tinha morrido em Lian Yu, né? Ela é um Algu, então é muito provável que ela não ia morrer. Apesar que o Raz morreu. Ou não sabemos ainda, mas enfim... Eu achei legal ter sido ela, cara, até pela essa relação da cabeça do demônio, né, ter sido o demônio e tal. O Oliver, eu achei legal essa parte que nem você falou agora, dele ter voltado a ser o Oliver que a gente conhece, né? Ele, junto com ela, teve que recuperar aquela confiança, porque ela tava junto com o Chase na quinta temporada, pra se vingar e tal. Eu achei muito legal deles terem conseguido recuperar essa confiança e o plano que eles criaram pra sair da cadeia, né? Teve muita luta, muita ação deles enfrentando guardas ali. A gente relembrou finalmente alguma essência do começo da série do Oliver, né? Dele criando aquele plano pra sair da cadeia e tal. Isso pra mim foi o mais legal do episódio. Fora o que aconteceu com os outros personagens, né? E a gente descobre a razão daquele psiquiatra do doutor, ele queria meio apagar as memórias do Oliver, e muito provável, talvez a mando de alguém de fora da prisão. Eu senti esse cara mais assim, como um cientista louco, né? Um sádico, né? Um psicopata. E ele tava usando os prisioneiros do Level 2, que era uma coisa meio escondida do governo, né? Um laboratório... Ele era um presídio ali de segurança máxima. Então ele tinha espaço pra fazer o que quisesse com os caras, porque se morresse, não ia fazer falta nenhuma pra sociedade. Então ele podia colocar as ideias dele em prática, né? Mas eu senti mais como um cientista louco e também... uma fórmula de escape para o Oliver conseguir sair da cadeia de forma legal, né? Porque a Felicity já pegou as informações que o Oliver mandou pela Talia, aí a Laura já vai entrar com um processo para poder tirar ele da cadeia, então eu senti que é meio que uma porta para o Oliver sair da prisão. Mas eu acho que vai ficar meio broxante o Oliver. Tudo bem que no final do episódio ele fala que o Oliver e a Talia consegue achar uma saída da prisão, mas a Talia consegue escapar da prisão. Sim. Um negócio meio Prison Break, assim. Sim. E tipo, o Oliver, ele até pode conseguir fugir. Não, eu não posso fugir porque, claro, que coisa do herói, né, dos valores, porque senão eu sempre vou estar em fuga, você sempre vai ser um fugitivo. Eu acho que vai ser muito broxante o Oliver sair da prisão,
por maneiras legais, tipo um negócio meio do judiciário. Vai ser o jeito mais chato, né? A gente queria ver ele fugindo, guardas atrás dele, tiros e o Oliver fugindo daquele estilo Arrow mesmo. Mas pelo jeito legal, pelo que a série tá seguindo agora, todo mundo agora sabe que ele é o Arqueiro Verde, entendeu? Sim, então se ele fugisse, ele não ia colocar um alvo só nas costas dele, ia colocar da Felicity, do filho dele, até da própria Dinah, todo mundo que trabalhava com ele, que o FBI sabe, né? Então ele foi bem Oliver mesmo nessa parte de raciocínio, inteligência. Ele não agiu por impulso, ele queria muito sair, mas ele tinha que ficar lá por enquanto. Então a gente encontra com a Talia, a gente descobre que ela foi capturada por alguém, que ela estava em Gotham. Olha lá. Uma segunda menção de Gotham na série, eu acho que já um teaser já pro crossover, falando que ela encontrou um velho inimigo em Gotham. Vixe. Será que foi o Batman ou a Batwoman? Então, falaremos daqui a pouco sobre será isso. Que são inimigos também? Pode ser que seja um outro cara, o vilão, né? Mas fica aqui, a gente vai falar, hein? Daí eles conseguem meio solucionar esse problema, o Oliver acaba ficando na prisão. O plot da Felicity. Então, a Felicity descobriu que tinha alguma coisa de errado quando ela foi visitar e o Oliver não estava lá. Aquele baixinho lá que queria ser amigo do Oliver, mas o Oliver não deu bola pra ele, contou que o Oliver tinha ido pro level 2, né? E aí ela viu que tinha alguma coisa, ela foi pesquisar, buscar informações em arquivos e tal, e chegou nesse cientista, viu que o cara poderia representar algum perigo pro Oliver. E aí a gente viu uma coisa legal, cara, que mesmo o Oliver estando lá dentro e não tendo conexão com ela, eles estavam trabalhando pela mesma coisa, né? O Oliver lá dentro, tentando fugir e desqualificar esse cara, né? Porque ele pegou as informações do pendrive. E a Felicity aqui fora, mesmo sem saber o que o Oliver estava passando, sem saber o que ele estava fazendo, trabalhando ali pela mesma coisa que ele. Eles tinham uma conexão mesmo sem terem conversado sobre isso. E meio que juntou, assim, as três, né? Os personagens que meio que estão separados do Team Arrow fazer alguma função, né? Tipo, depois temos outro plot do Deagle com o Curtis. O Curtis voltando a trabalhar em campo, né? É mesmo mais uma discussão daquela coisa assim, os personagens, eles são relevantes mesmo não sendo mascarados vigilantes? É mais ou menos o que a série está se propondo, que o único vigilante que tem na série solta é o Arqueiro Mascarado. Até o Wild Dog não tá de alguma... Assim, estamos no 5º episódio e nenhum dos heróis apareceu com roupa, né, uniformizado, mascarado como vigilante. Eu acho que isso é uma análise, uma discussão que a série está propondo, que o verdadeiro herói é quem você é. E o Deagle fazendo isso pro Curtis, cara, você é 14 PhDs, fala 8 línguas, 6 línguas, você realmente é o Senhor Incrível. Não é porque você precisa estar fantasiado do Senhor Incrível para ser o Senhor Incrível. Verdade. Isso foi legal, assim, pra meio que construir o personagem, o elenco de uma outra maneira. Não precisa ser todo mundo fantasiado. E ali eles trabalhando no outro cenário, né? Que a gente vê eles trabalhando no bunker, como vigilantes e tal. E agora eles estão trabalhando com Argus, que é um órgão do governo. Então, é exatamente isso que você falou. Eles trabalhando num outro cenário, sem estar mascarados e tal. Mas mesmo assim sendo relevantes, pegando criminosos e tal. E outra coisa, Luiz, lembra no começo da temporada a gente falou que talvez o plot da prisão ia ficar até o 5º episódio? Eu acho que o Oliver vai ficar mais tempo na prisão. Tudo bem que agora ele vai voltar pro level 1, porque o level 2 é meio desativado, né? Fechou. Porque sai acho que é o Dr. Parker, né? Como chama ele? Eu não lembro o nome dele, eu sei que ele era um louco. Mas é que acontece com ele no final, a Talia vai lá e se vinga dele. Porque é muito provável, ela passou maus bocados na mão dele, e ela vai lá e pega bem assim e... Mas deixa eu te falar, uma dúvida que eu tô tendo aqui. Você acha que a Talia, agora que ela saiu da cadeia, ela vai desistir de se vingar do Oliver por ter matado o Haas? Ou você acha que ela vai continuar tentando matar ele? Ela só... Vai continuar. Ela deu uma trégua ali só pra poder ela vai ser os dois saírem de lá. Dupla gente, aquela coisa ficar próximo dele, aquela coisa assim, deixa os seus inimigos próximos de você. Muito provável que até pode ser uma aliada nessa temporada, aparecendo há um tempo, mas no final vai ter alguma coisa, sempre vai querer... ela pode se unir com o vilão dessa temporada, né? E falando em vilão, cara, você viu na última cena que seu primo lá vai matar o Anatoly? O Dias? Sim, eu gostei muito do Cristal na Rússia e tudo mais, o Richard Dias. Seu primo, cara. Sim. Fala pra ele não matar o Anatoly, não. Vou falar que, primo, só uma curiosidade pro pessoal aí de casa também. Você vê que Bruno Dias, na América Latina, é o nome do Bruce Wayne? É mesmo? É mesmo. Não, é mentira, não é verdade. É verdade. Na América Latina, o Bruce Wayne foi traduzido como Bruno Dias. E daí você vê todos os personagens, o Batman é Bruno Dias. Cara, então você é o Batman da Arrowverse? Não, eu não sou o Batman da Arrowverse, sou o Batman da América Latina. Muito bom, muito bom. Mas isso, Luiz, era um episódio forte, com algumas revelações, talvez seja o meu episódio favorito da temporada de Arrow. Sim, pegou bem esse plot da prisão, né? Aquela coisa deles fugirem e tal. E focou muito no Oliver. A gente viu umas coisas que estavam faltando nos outros episódios, né? O Oliver estava preso lá, só que o foco vinha mais pra fora. E agora não, tá
Foi focado nele mesmo. E a gente ficou sem flash forward, né? Fiquei esperando, não teve o plot. Eles estão intercalando. Um episódio tem, outro não tem. Outro tem, outro não tem. Porque ficou muito no gancho, no cliffhanger lá, as cenas do futuro do último episódio. Então, vamos esperando pro próximo episódio de Arrow aqui na Warner Channel. E Supergirl, Luiz, foi um episódio legal. Começou até com vários encontros, uma festinha ali com todo mundo. O Brainy, muito engraçado. O Brainy pra mim tá sendo um personagem que tá virando quase que um xodózinho, assim, porque sempre muito legal, com várias tiradas. Lembra muito o Data do Star Trek, o jeito dele, na verdade, totalmente esperado no Data. E vários reencontros. A Nia sendo apresentada pra todos os outros personagens da série, porque antes ela tava só na Catskill, naquele núcleo da Catskill, mas assim... Nesse ela meio que foi integrada a todos os outros personagens. Ela apresentou a Nia para os amigos dela, digamos assim. Ela chegou, meu pessoal, a Nia aqui, o James, tal, a Lena, para poder ela criar essa conexão com os outros personagens, né? E aí depois disso a gente vê a Kara tendo um trabalho mais como repórter, né? Ela teve a ideia de fazer aquele programa não, uma página lá no site da Catskill para poder limpar a barra dos alienígenas, digamos assim. Mostrar bons exemplos que a comunidade alienígena aqui na Terra. Então, aí a gente viu a Nia muito forte ajudando ela nisso, né? Indo lá com ela entrevistar o... Como é que era o nome dele? Eu não lembro, mas ele tipo como se fosse um guru, né? Ele era um curandeiro de aliens, né? Mas ele próprio mesmo, ele acho que ele é um alien também, né? É um cara que realmente tem toda a questão espiritual dos alienígenas. Então, a gente vê ele curando ali um garotinho que tava com cadeira de rodas, o garoto voltou a andar e tal. E aí a gente viu a Nia ajudando ela nessa aqui do programa, com ideias, ajudando na entrevista ali e tal. Então serviu meio que pra integrar ela nesse plot mesmo, com o começo da festa. E aí depois a gente teve também a gente viu o plot meio principal, que é a ameaça principal do Ben Lockwood, que é do Agente de Liberdade, capturando aquele funcionário da DO. O Jensen, né? Que já tinha se virado contra, a Mercy tinha corrompido ele, digamos assim, né? E aí, como o Ben Lockwood agora estava meio que sozinho nessa missão, ele era o líder supremo, né? Não tinha mais a Mercy nem o Otis. Ele teve a ideia de colocar o parasita no Jensen para ele poder absorver os aliens. Absorver o sistema de defesa de cada alienígena. Isso, ele absorvia o poder dele e acabava matando no processo também, né? A gente viu que ele quase matou a Kara, se não tem o sol ali, se fosse à noite ela tinha morrido. Sim. Não tinha como. E era uma coisa, a Kara ainda tá se recuperando ainda do vazamento de kryptonita na atmosfera. Isso até mostra que ela tá numa sala especial ainda, assim, ela tá tipo normal, mas ainda tá sendo meio que... Ela não tá 100% recuperada ainda. E esse negócio de ter quase absorvido ela acabou pegando mais, né? Ela foi a única que foi absorvida e não morreu. E aí, dentro disso, a gente tem aquela ameaça principal do Jensen lá. Na última luta, a gente vê a Alex muito forte, né, nesse episódio. É porque ela tá sendo contestada pelo governo, pelos militares, que meio que voltaram a controlar a DO. Igual aconteceu na primeira temporada, se eu não me engano, né? Eles colocaram o exército lá de novo. E o que eu achei muito legal é que ela tava esperando ali uma coronel carrasco, né? Que pegasse, não, você tá errado, agora você vai ser minha subordinada e tal. Só que aí ela acabou sendo elogiada pelo trabalho que ela fez no DO, de ter... o que ela fez? Ela tinha... reduzido o tempo de operação, né? Era de 90 segundos, aí a reforma que a Alex fez lá foi para 60. Então ela acabou elogiando isso. Elas acabaram tendo a ideia de criar aquele campo elétrico junto. Eles conseguiriam derrotar o próprio Parasita lá, o Jensen com o Parasita meio que sozinhos mesmo, quase. Com o corpo de força e as armas que eles têm. Que a Supergirl ela tava ali apenas pra... Foi por acaso, ajudar os efeitos colaterais, salvar as pessoas e tudo. Porque a Alex tinha falado que não era pra ela ir, porque o cara podia absorver ela e matar de vez. Então, ela acabou caindo naquela situação porque ela foi atrás, ela estava investigando a joia que sumiu, né, do líder espiritual lá e tal. Então ela acabou estando naquela situação ali por acaso, não era pra ela estar lá. Só que aí aconteceu. Eles não conseguiriam matar o Jensen na hora ali por causa do amuleto que ele tava, né? Eles teriam que aumentar muito mais a potência. Se ele tivesse seu amuleto só com parasita, seria fácil. E ele com vários tipos de poderes juntos, então ele tava muito assim... full power, né? Full power mesmo. e a Kara que eu estava falando tava ainda debilitada. E mesmo com as armas, os armamentos da DO, eles não estavam conseguindo derrotar o Jensen. Pra eles derrotarem, ia matar todo mundo que tava dentro daquele domo de energia. Então a gente viu a Alex tendo que... convencer ele, aquela coisa que eu falei até em outro episódio, que o grande embate dessa temporada é no campo das ideias. Sim.
Então a Alex convencendo ele, tipo, pô, você era um cara da DO, eu confiava em você assim, ele conseguiu, na palavra, no convencimento, meio que fazer o cara desistir de fazer o que ele tava fazendo. E o cara que já tava corrompido e tal. Isso é uma coisa que a gente vê muito a cara fazer na série, né? A gente viu até alguns episódios que ela tinha perdido os poderes, só que mesmo assim ela se vestia de Supergirl e ia lá, e o cara com a arma apontada pra ela tava sem os poderes, só que o cara não sabia. E aí ela contava, não faz isso, você ainda tem chance de se regenerar e tal. E aí a gente viu a Alex fazendo isso, que a Alex na série tem aquela coisa de ser mais carrancuda, né? Tem a irmã mais velha, a líder do GO e tal, e ver ela tendo esse lado mais sensível, deu uma posição de destaque pra ela no porque episódio. ela tava muito, ela ficou muito vulnerável, porque assim, ela virou a diretora da DO, com a saída do John Jones. Sim. E aí vem toda essa intervenção militar de volta por cima, então ela fica muito vulnerável, ela. Então, por isso que a gente falou antes que ela foi a verdadeira Supergirl do episódio, foi a Alex. Que assim, tanto na parte da DO como na parte pessoal, meio de heroína mesmo, se posicionando como uma heroína, realmente ela estava meio sob pressão, ela conseguiu fazer tudo realmente perfeito, assim. Sim, ela até contestou a ordem da Coronel, né? A Coronel falou, não, você atira, mesmo que mate todo mundo, que se dane, atira pra poder conter ele aí. Só que aí ela acreditou que ela ia conseguir vencer ele nas ideias. Isso dá muito valor, assim, pra série, que tipo assim, que as séries do Arrowverse nunca é somente sobre o personagem título, né? The Flash, Supergirl, Arrow. E nem sempre só sobre o poder, né? Eles não é tipo, o Flash é rápido. Não é isso, tem toda uma história por trás, a velocidade tá ali por acaso, né? Ele já tinha toda uma história antes. Todos os personagens em volta são muito bons também, assim, bons em termos assim, de construção, de valores, de questionamentos. Então nesse episódio a gente viu isso com a Alex, assim, realmente mostrando, não, eu sou a diretora do DO, a Supergirl não pode isso, vamos fazer desse jeito, assim, meio que estratégia, meio confiança. Foi muito bom, assim, ver a Alex, né, nessa posição. Também nesse episódio a gente viu um aproximamento do Ben Lockwood meio com o Jimmy Olsen. A gente viu um lado mais político do Ben, né? Viu ele fazendo aquela live dos aliens e tal. Eu não sabia que ele estava ainda com essa coisa de ativismo. Achei que ele tinha deixado e virado só Agente da Liberdade. Só que não, a gente viu ele naquele evento de mídia. É porque eu acho que só a gente, o público, sabe que o Ben é o Agente de Liberdade. Ninguém sabe lá dentro da série ainda. Ninguém da série sabe que ele é o Agente de Liberdade. Se o Jensen tivesse... É uma identidade secreta. Acordado, né? Porque ele, como teve aquele pacto de ter saído dos poderes muito rápido, a mente dele paralisou. Então ele não vai poder contar pro pessoal do GO, que é o Ben Lockwood. Mas assim, o Ben, ele tem aquele aproximamento meio que pra mostrar... O próprio Jimmy, ele vê toda esse embate entre humanos, alienígenas, pessoas que são a favor dos alienígenas e contra, e o Ben tendo todo esse posicionamento, ganhando muita adesão, muito respaldo, e o Jimmy, eu sou jornalista, eu preciso saber dos dois lados. É muito mais uma coisa clássica do Jimmy Olsen, jornalista, eu não vou lá porque eu sou a favor desse cara, eu vou lá pra entender esse cara. A gente viu que nos últimos episódios, o Guardião, que é o pseudônimo do Jimmy, tá ganhando força do lado desse pessoal anti-alienígena, mais extremo, né? Ele tá virando um ícone anti-alienígena. E não é o que ele quer, ele quer ser o cara que da tolerância. Que a gente viu ele assim, ele tava aquele caos todo ali naquele quarteirão, no redomo, ele não gosta de ser o guardião mais. Ele viu que foi necessário novamente ser o guardião para voltar a ser as pessoas. Ele sabe que o guardião ainda, ele só usa a armadura do guardião assim em casos extremos mesmo. Ele não tá gostando do Guardião por causa dessa figura que o Guardião tá tomando, né? De ser o cara extremista. Ele não quer ser esse cara. E o Ben fala, mas pelo menos é um herói humano. Você é um herói humano. E ele vai usar isso pra se aproximar do Ben. Foi uma coisa, no começo a gente viu ele falando, eu não quero mais, e a Lena, não, mas talvez isso seja bom pra você se aproximar desse lado e convencer as pessoas. Você entra nesse redomo das pessoas que são extremistas e convence elas que não é. É melhor do que você bater de frente com elas. Você pode usar isso a seu favor. E aí ele falou que não e tal. Só que aí no final do episódio, que ele viu que realmente ele pode fazer isso, ele vai entrar com essa ideia de se infiltrar na organização do Ben, como um ícone anti-alienígena, só que ele quer entrar lá para convencer as pessoas a não serem mais, entendeu? Ele vai entrar lá dentro, se infiltrar para tentar acabar com aquilo, não bater de frente, que é o que todo mundo tá tentando fazer, né? E o episódio acaba com isso, né? Com o próprio Jimmy Olsen ligando pro Ben e falando que quer marcar encontro com ele. Então, o Jimmy vai tentar se infiltrar lá. Eu não sei se isso pode dar certo. Mas assim, eu vejo
quem a gente estava falando aqui, eu vejo muito interessante esse amálgama, essa junção que eles fizeram de dois personagens, o Jimmy Olsen, o Guardião, nos quadrinhos são dois personagens diferentes. Sim. Em relação a todo esse contexto da série, essa parte jornalística do Jimmy Olsen, de saber a verdade, de ser imparcial, de realmente entender a sociedade, e a parte de o vigilantismo do Guardião. E ele virando realmente quase que um segundo agente de liberdade, né? Porque o personagem mascarado, de armadura. Então, assim, é muito interessante isso, como as pessoas veem, as pessoas da sociedade civil veem os super-heróis, né? Não é sempre, as pessoas realmente podem estar levantando uma bandeira pra ele, mas o público entendendo de outra maneira, né? Ele tava lá só pra salvar, ele tava lutando naquela... Isso aconteceu naquele evento que teve no parquinho, né? Que o Ben colocou lá e tal. Ele tava lá só por acaso, pra salvar as pessoas. Mas como ele tava lutando contra os alienígenas que estavam sendo manipulados, né? A pessoa... O público acha... Pensou que ele, nossa, ele é um humano que tá lutando contra os aliens. Que mais, cara, é nosso herói. Só que ele foi visto de forma errada, da forma que ele não queria. E todo mundo sabe que a Supergirl e os primos, ele sempre fala os primos, né? Supergirl e Super-Homem são... isso é público, eles são explica aí, falando nisso, entrou no assunto, explica a sua camisa. Não, aqui ó, é um pássaro... É um avião, é o Super-Homem. Aqui, ó, nossas camisetas aqui da DC. Não tem loja oficial, a gente... Não. E é isso, Supergirl, né? O plot indo pra frente, sempre debatendo os temas da atualidade. Eu tô sentindo ainda muita falta, claro, que sempre tem um pouco, mas a Kara tá ainda muito tímida na série, a Supergirl em si. Porque aquele primeiro episódio dela já causou uma expectativa muito grande. A gente viu a Kara atuando no mundo todo e tal, a gente achou que ela ia ser mais Supergirl. Sim. Só que aí esse negócio da atmosfera contaminada de criptonita acabou dando uma... não sei, mano. Ela parou de ser Supergirl. Mas vamos ver agora no próximo episódio de Supergirl aqui na Warner. Mais uma semana de Legends, Luiz, com o episódio Wet Hot American Bummer, meio que parodiando aquelas filmes, ou filmes de acampamento com comédia, ou filmes de terror que são acampamentos, tipo Sexta-feira 13, acontece bastante isso. Eles pegaram e juntaram, né, essas coisas assim. Porque Legends pega isso, né? Ele pega referências de várias épocas, não só do que acontece lá dentro, mas da questão da filmagem, do filme mesmo, da linha que o roteiro vai seguir e tal. Legends pega bastante referência nisso. E nós tínhamos como o demônio da semana, né? Agora não é mais vilão da semana, é o demônio da semana de Legends. Uma bruxa, que na verdade era um bruxo, que se alimentava da força vital de crianças. Sim, né? era bem atualizante, assim, em termos... Era o mistério que estava acontecendo ali que causou o anacronismo na linha do tempo, digamos assim, né? E o anacronismo é legal como que eles cobram o anacronismo, vendo um filme, falando, eu nunca vi esse filme. Então, tipo, que aconteceu foi algo acontecendo em tal ano. E é legal que eles estão acho que foram umas viagens mais curtas no tempo que eu já vi no Legends, eles foram pra 95. Eu achei estranho, eu falei, o Legends tá causando isso em mim. Eu falei, nossa, mas eles vão pra perto. Tipo, é perto, você tem uma noção de tempo e distância, assim. Mas já faz mais de 20 anos, assim, não é tão tempo. Mas pelo tempo que eles voltam, eles vão lá pros 1600 e tal, então eu falo, nossa, ir ali e voltar, bate e volta só. O episódio tem duas coisas legais, assim, é o relacionamento da Ava e da Sarah. A Ava meio, nesse episódio se junta ao time, viaja no tempo junto, então tem aquelas coisas meio que ela é muito mais rígida e muito mais, assim, burocrática. Ela não tava conseguindo lidar com as crianças porque ela nunca foi criança, né? Ela é tipo um androide do futuro e tal. Então ela tava com essa dificuldade de se aproximar das crianças pra obter informações. Ela tava mais virando inimiga. A gente viu aquela trollagem que as crianças fizeram com ela. Então a gente vê a Ava e a Sarah, o próprio Constantine que dá um feitiço pra elas. Dá uma poção pra elas virarem criança pra poder se aproximar, né? A Sarah tem essa ideia. E tem toda aquela brincadeira porque eles têm que se enturmar com a criança. A gente vê o Ray que é um professor, é um cara mais caxias. Ele fica muito feliz. Pô, não, eu adoro ser monitor de escola. Essa aqui é minha área, agora. Eu quero ser o monitor de acampamento. Só que aí as crianças acabam gostando mais do Constantine, pelo jeito malandrão que ele tem, né? Só que as crianças acabam deixando o Ray de lado, porque o Ray é aquele professor chato. Ele começa a falar com uma empolgação, né? As crianças, tipo, dormindo. E essa coisa também do Constantine no final... Claro, eles conseguem resolver pegar o demônio, tudo. Constantine e o Ray acham um lugar que tem várias crianças meio adormecidas, meio... As crianças que tinham sido sequestradas pela bruxa, né? Pelo bruxo, no caso a gente descobriu o que era. E eles estavam roubando a força vital dessas crianças. E aí quando eles chegaram lá, as crianças estavam quase mortas. Sim. E aí o Constantine fez o feitiço... Tinha uma que estava morta mesmo. Ela não estava acordando Então, o Constantine fez o feitiço para a força vital sair da bruxa e voltar para as crianças. Só que aí teve uma que não voltou, a criança estava morrendo. E
E a gente vê até uma virada na questão do episódio, né? Que ficou mais emocional. O Constantine ficou desesperado, falou, não, eu não vou perder outra criança. Ele foi lá, fez o feitiço rápido e tava dando a força vital dele pra criança. A gente viu que até no final do episódio ele ficou muito mal. Sim. Eu acho que isso até, falando, pô, o Constantine nunca faria isso, meio que quase se sacrificar após uma criança, mas eu acho que isso é muito uma evolução do personagem do episódio passado, que ele encontrou os pais, né? Encontrou a mãe, ele nunca conhecia a mãe, né? Essa coisa aqui, um pouco que Legends, tá? Fazer o Constantine trabalhar em grupo, e também o fato que ele encontrou a mãe dele no passado, mesmo que tá dando abrindo um pouco o coraçãozinho do Constantine. Eu acho que tá ligado com a ameaça com o demônio que tá vindo atrás dele. A gente viu que ele tentou se matar ali, que nem você falou no episódio, se auto-suicidar. Mas você acha que ele queria meio que já se matar ali, meio que se redimir ali? Não, eu acho que tipo, a vida dele, pra ele, já não tava valendo mais nada, que ele sabe que vai perder mesmo. Eu não vi, por esse demônio. Assim, cara, que a gente sabe que ele tá com isso atrás dele, em todo episódio tem alguma coisa, ou ele querendo achar um poder a mais, ou algum tipo de redenção contra esse tipo de demônio que tá atrás dele. Porque ele quase morreu. Mas eu acho que ali. foi muito mais mesmo por compaixão o próprio Constantine tá se tornando assim. Claro que é um Constantine diferente que a gente conhece, mas é um pouco mais no clima do que a série é. Fraternidade, então, mas eu acho que ele tá buscando essa redenção porque ele acha que o fim dele tá próximo, entendeu? Sim. Ele quase tá morrendo. No final do episódio a gente viu que o Ray vai pedir ajuda pra Nora Dark depois. Então eu acho que ele tá fazendo isso por medo dessa ameaça que tá vindo mesmo. Ele tem medo de não conseguir vencer ela, porque é uma coisa muito pesada, muito forte. Tá tentando buscar a redenção de todo o mal que ele já fez, digamos assim, né? Resolveu esse plot de tudo lá no acampamento. Mas também lá na Wave Rider a gente vê aquela personagem do outro episódio que era a Shapeshifter, que tava com uma Vixen. Ela meio que se solta e é a atriz que faz a Vixen, ela tá com uma forma Vixen, ainda não tem como sair, mas ela meio que quase que parece que ela assim, entrando no grupo. Ela conseguiu ali dar um golpe na Zari, né, e trocar de lugar e tal, só que aí o Rory pegou ela. E aí ela ficou naquela coisa, né, ela tentou convencer o Rory de que eles são iguais e tal, e aí acabou que ela convenceu a equipe toda de que ela não é vilã, né, por isso que eles não mandaram ela pro inferno. Que é o Ray falava, que o Ray tinha falando disso desde o começo. E agora ela vai se entrosar mesmo com o time, ela vai usar a experiência que ela tem com os demônios, né, que ela conta que ficou muito tempo naquele inferno com eles, pra poder dar informações pro time, essa vai ser a contribuição dela. Vamos ver como o Nate vai entrar de volta nisso quando vê o Vixen. Mano, vai dar uma treta isso aí. Porque o Nate, ele já não quer voltar pra Wave Rider pra não lembrar da Maia. Agora ele chega lá e tem um clone da Maia. Nossa, então, assim, quer nem ver, mano. Legends tá muito legal, todos os episódios. Você pode assistir qualquer episódio solto, sem você assistir, que é muito divertido. Eles são muito... Cada um contando uma história diferente, da época diferente. É muito engraçado. E também, mas tem certos plots, assim, principalmente com o Constantine, que são muito bons. Eu tô curioso com esse negócio do Constantine, cara. Dele tá querendo tanto dar a vida dele, assim, sabe? Tem coisa aí. Eu tô com medo deles matarem o Constantine no final dessa temporada. Ou aconteceu o que aconteceu com o Rip, dele... Pode ser. Sair, eu tô com medo, cara. Assim, Constantine nunca morre, mas assim, ele sofreu de verdade... Ele tá estranho. Ele tá muito, muito culpado, com um sentimento de medo e de culpa. Então, Legends of Tomorrow aqui na Warner Channel. E agora vamos falar do crossover, a hora tão esperada. Faltam menos de um mês pro crossover. Aqui na Warner Channel vai passar os 3 episódios seguidos, dia 16 de dezembro. Então é bacana você acompanhar com a gente, que você vê como fosse um filme. Mas assim, o que a gente já soube do crossover? Saiu um novo teaser com a Batwoman. Finalmente, né? A gente já sabia que ela ia entrar desde o ano passado, foi anunciada. Você tá vendo algumas cenas aí. Foi revelado, os produtores do Arrowverse, que... Qual que é a situação de Gotham, Luiz? Gotham, tipo, como se fosse uma cidade abandonada, uma cidade mesmo que não existe quase mais ninguém. Muito provável, o crossover vai se passar no início, no Asilo Arkham. Sim. Mas, assim, onde está o Batman? Daí os produtores disseram que o Batman está sumido faz 3 anos. Então, muito provável, quem está cuidando do que restou de Gotham é a Batwoman. Será que ela já foi discípula do Batman, aprendeu com ele, né? E também a gente viu que o universo do Batman, Gotham, já existia no Arrowverse. A gente vê no próprio Barry vestido de Arrow ali falando, não, será que ele é o Batman? Não sei, ou seja, ele conhece, ele sabe que o Batman existe. Ele conhece o nome Batman, que parece que no crossover, o Oliver... Ele é muito cético, ele fala, não, o Batman é só uma lenda, foi só uma coisa criada pra assustar os bandidos. Que é uma coisa muito tradicional, assim, do Batman.
Então o próprio Oliver, que quando foi estabelecido na série, ele era totalmente um clone do Batman. O bilionário que virou um vigilante e tal. E agora, assim, é muito legal, assim, o próprio Oliver ficar cético em relação ao Batman. Porque o próprio Batman ficaria cético em relação ao próprio Batman, né? E o Batman é um cara que ele vive muito nas sombras, nos subterfúgios, então realmente se o Batman, desde a história, ele realmente é uma lenda urbana. Ele não é um cara que fica fazendo as coisas... Se mostrando, ele vai em público, mata a gente, mostra o corpo, não faz isso. Mas o crossover, então muito provável que o crossover vai começar em Gotham. A gente também viu um outro teaser da Supergirl, ela presa na Dio e a Alex não conhecendo ela. Não era no Dio, ela estava presa no Star Labs. É no Star Labs? É, no Star Labs, lá no acelerador de partículas, onde o Barry prende os vilões dele, né? Você não viu lá que era a mesma cela e tal? Então a Alex estava prendendo a cara, que ela sabia que ela era a cara ela estava com a personalidade da cara que a gente conhece, só que estava numa outra situação, talvez uma outra terra. Ou como o universo bagunçou, a gente viu o Oliver trocado com o Barry e tal. Então tava a Alex prendendo a cara no Star Labs. Tipo, era um monte de situação inusitada ali, porque a Alex não prenderia a cara. Então vamos tentar prever um pouco do plot do crossover. Sim, vamos lá. A gente tá no Museu Arkham. Sim. A gente vai ter um personagem chamado John Deegan, que nos quadrinhos na DC é chamado Doutor Destino, é um cara que manipula os sonhos. Também já foi revelado que vai ter o personagem Pirata Psíquico, que é um cara que manipula as emoções. E ele vai ser um prisioneiro do Asilo Arkham. Esse John Deegan é um médico psiquiátrico do Asilo Arkham. Então, muito provável, esse John Deegan, Doutor Destino, vai juntar os poderes de manipulação de sonhos dele com os poderes de manipulação de emoções do Pirata Psíquico. Do Pirata Psíquico. Sim. E começar a criar todas essas linhas paralelas. Eu não sei como a gente vai ter essa questão do Elseworlds, por exemplo, a gente sabe que o Oliver e o Barry vão trocar de corpos. Sim. E como que isso vai chegar a outra coisa que vai ter na série também? Super-Homem e Lois Lane. Então, vai ter... no Kansas. Porque... O que vai acontecer, eles vão trocar de corpo. A gente vai ver o Oliver, eles vão trocar de vida mesmo, né? O Oliver tá lá com o corpo dele, ele sendo o Oliver, e aí, no outro trailer que saiu, a Iris beija ele, tá na vida do Oliver e tal, e aí ele se confunde, porque se ele fosse o Barry, mesmo que estivesse no corpo do Oliver, ele não ia estranhar a Iris beijando ele, né? É a mesma forma que se o Oliver estivesse no corpo do Barry, ele não ia estranhar ele conseguir defender o soco. Então, eles estão ali em vidas trocadas, não é corpo trocado. Eu quero saber como que o Joe Deegan, o Doutor Destino, vai usar esse poder de manipulação. Que muito provável eles podem estar em mundo de sonhos também. Eles podem estar, a Supergirl, eles podem estar adormecidos, eles estão em mundo de sonhos, mas como que isso foi efetivado, já que a Supergirl é de outro mundo, né? De outra terra. Será que eles acabaram, os heróis, sendo levados pro Asilo Arkham, e aí o Pirata Psíquico e o Doutor estão manipulando as emoções dele lá dentro? Eles Sim, não, é tipo numa cápsula. Isso aconteceu muito nos quadrinhos, tipo, então, ele fica numa cápsula e aí fica... Tipo, meio que adormecidos então, tipo, isso está acontecendo apenas numa mente compartilhada dos heróis. Então, como eles estão lá e como Gotham está abandonado e tem esse asilo, será que eles não estão sendo manipulados lá com os heróis fora, os vilões, quem sabe, sei lá, o Superman de outra terra, ou o verdadeiro vilão fazer alguma coisa com o multiverso, ou criar algum plano, eles fizeram isso para tirar os heróis de cena, e aí eles vão ter que sair daquela situação, a Batwoman vai lá salvar eles no asilo, e aí vai ter essa interação. E aí depois, no segundo episódio, quando eles saírem do asilo, aí que vai ter aquele encontro na fazenda dos Clark, né? Eles vão pra terra da Supergirl, talvez esteja acontecendo lá. Sim. E aí eles vão pra fazenda pra poder contra-atacar, entendeu? Chamar a ajuda do Clark. Do Clark, entendeu? Outra coisa importante também que vai ter no Elseworlds, o Monitor. Vocês estão vendo a foto aí do Monitor, que é um personagem junto com o Pirata Psíquico. Você junta Monitor, Pirata Psíquico, você tem uma palavra só, que é Crise nas Infinitas Terras. Então, essa coisa assim, será que eles vão tentar juntar o mundo da Kara com o mundo do Flash e do Arrow? Porque finalmente, assim, porque foi criado, originalmente foi criado separado, porque a Supergirl, ela estreou na CBS. Foi exatamente por isso, né? Em outra rede. Então, e também, claro, porque ela é muito mais poderosa, é meio que tirar certos poderes dos outros heróis, a relevância dos outros heróis. Mas como um universo DC unido, eu acho que poderiam colocar a Supergirl no mundo do Arrow e do Flash e outra coisa, que nem o próprio universo de quadrinhos da DC, antigamente era igual o Arrowverse, né? Tinha muitas terras, tinha várias terras, porque a DC acabou comprando outras editoras e pra
poder fazer com que essas editoras fizessem parte do universo da DC, colocava desculpa que era outra terra. E aí foi com várias outras terras. E aí nós tivemos a Crise das Infinitas Terras para unificar os universos. E sabe quem salvou a Crise das Infinitas Terras? Quem morreu na Crise das Infinitas Terras? Barry Allen, Supergirl, entendeu? Todos os personagens que estão aqui no Arrowverse. Então pode ser que esse crossover seja meio para poder unificar as terras. Aconteceu nos quadrinhos, né, lá para os anos 85, 90, que teve a Crise das Infinitas Terras, tudo virou uma terra só. Então, se o Arrowverse também virasse uma terra só, a terra da Supergirl, a terra da Batwoman, a terra do Superman, a terra do Arrow, do Flash, ficaria muito mais fácil deles formarem de vez a Liga da Justiça. Sim. Que é uma coisa que já foi muito citada no Flash. É um fato consumado no futuro, né? Ela vai acontecer em algum momento. Então, com o Superman e a Supergirl aqui na Terra do Flash, que é a minha terra também, eu sou da Terra do Flash, aí ficaria muito mais fácil de ter essa união, entendeu? Vamos ver. Porque pegou duas coisas assim. Todo esse cara do Joe Digger, o Dr. Destino, que manipula os sonhos, mas eles colocaram no plot o monitor e o pirata psíquico, são coisas que trabalham as realidades do multiverso. Então isso, como que isso realmente vai ser o start pra ter toda essa coisa... uma coisa que a gente já falou várias vezes, mas também vai ter o Flash dos 90. Vai ter o Flash dos anos 90. Então é tipo... Uma coisa que eu acho que vai ser muito importante no plot é esse livro que tá aparecendo aqui na tela, que tem todos os códigos que o Barry usou da Speed Force. Com o Super-Homem? A gente vê o livro na mão do Super-Homem, vê o livro na mão da Supergirl, vê no pôster oficial do monitor ele segurando esse livro, que parece uma coisa muito velha, entendeu? Sim. Será que ali não pode ter códigos para poder mudar o multiverso? E aí esse livro vai cair nas mãos erradas e eles vão acabar fazendo isso? E é por isso que o Pirata Psíquico e o Dr. Destino deixaram os heróis de fora para poderem fazer esse plano. Mas eu acho, cara, que no final esse crossover vai deixar muitos legados pro Arrowverse. Como, por exemplo, o Flash e o Arrow vão finalmente conhecer o Superman, entendeu? Sim, primeira vez. Vão finalmente conhecer o Superman, que é um passo muito grande para a Liga também. E a gente vai conhecer Gotham City, que foi várias vezes citadas já, só que a gente nunca viu de fato como é que é. E agora a gente vai ter coisa em Gotham. Saiu foto dos heróis ali. É um pulo gigantesco assim para o Arrowverse existir Gotham City. E pelo que parece que Gotham City é na terra do Oliver e do Barry. Na Terra 1, né? É aqui. E que você está falando, que nem o crossover do ano passado, sempre tem ramificações, sempre tem coisas deixadas do crossover que ficam pro plot da outra série. Seja um personagem numa terra que fica, ou seja, algum tipo de história que continua nas séries. Então, o crossover não é uma história separada, assim. Ele sempre traz ramificações e consequências. Sim. Então, e ele vai deixar esse legado aí dos heróis realmente se conhecerem mesmo, né? E também o mais importante de tudo, que eu acho que é o principal intuito deles, que é a série da Batwoman, que vai estrear no ano que vem. A gente vai conhecer a personagem e para poder ficar essa expectativa já para a série. Da mesma forma que o Barry Allen, por exemplo, foi apresentado em Arrow, né? Sim. As lendas também foram criadas de um crossover entre Flash e Arrow. Então, é muito importante, cara. De verdade, não só porque é divertido ver ali eles juntos, mas para a história das séries continuar. Estou muito empolgado, estou muito curioso. E você, deixa a sua teoria sobre qual que é a história do crossover. O que você acha que vai acontecer, cara? O crossover das séries Arrow, Supergirl e Flash, dia 16 de dezembro, na Warner Channel. E aí, Luiz, então, personagem da semana. O que você achou do personagem da semana? O meu personagem da semana é o Oliver. O Oliver? Porque ele voltou a ser um Arrow... Aqui, ó. Eu sempre deixo uma referência aqui de quem é meu personagem. Eu escolhi o Oliver, cara, porque eu tava com muita saudade de ver ele em ação mesmo. Porque ele tava na cadeia lá, ele foi pro level 2 e tal, só que ele não tava tendo uma participação muito grande na série. E ele, que é o cara que sempre carrega a responsabilidade de resolver tudo sozinho, então ele conseguiu ali fazer uma coisa que parecia impossível, que era acabar com o level 2. Saiu de lá, né? Porque... era segurança máxima ali, aquela tortura psicológica e tal. Ele conseguiu vencer tudo isso e acabar com o level 2. E no final a gente vê ele se reafirmando qual é o seu nome. Não, meu nome é Oliver Queen. Ele pega e fala com raiva, eu sou Oliver Queen. Então, E também ele se decidir que ele tá tipo seguro ali, se tornou a cadeia, se tornou o ambiente dele. Ele conseguiu ali se estabelecer, fazer o que ele queria, né? Por essa volta do Oliver mesmo que a gente conhece, pela importância que ele teve no episódio, eu escolho ele. Eu escolho, da mesma série, uma personagem que também ficou muito com a hora. Eu escolho, meu personagem da semana é a Talia al Ghul. É a avó da Talia. Na verdade, quem deu tudo que você está falando do Oliver, quem deu as condições para o Oliver fazer isso, confiança, o Oliver voltar a ser, foi a Talia. Ela mata o doutor.
E é muito legal ter, tipo, voltar a ter personagens da Liga dos Assassinos na série. Sim, tava com saudade já. Então, tipo, meu personagem da semana é a Talia al Ghul. E agora vamos falar do quadrinho da semana, que é onde o Bruno indica pra vocês algum quadrinho que tenha relação com a série pra você entender melhor o que tá acontecendo. O que você separou pro pessoal essa semana? Assim, sempre pra mostrar que o universo do Arrowverse é muito maior do que só as séries, né? só as séries. Meu quadrinho da semana, The Silencer, que é um personagem bem recente da DC, que é tipo uma justiceira. Então, tipo, é legal ver isso, que o próprio Arrowverse, os produtores, eles pegam vários personagens recentes da última década, principalmente esse personagem acho que tem menos de 3 anos. E é aquela personagem que tá no Logan Hunters, dos Caçadores, que foi liberta pela Felicity. Liberta, né? Felicity quer rastrear ela. E ela foi até Moscou encontrar o Dias. Então, ela é uma personagem, assim, até em ascensão dentro do universo da DC. E é muito bacana ver ela em Arrow. Ela vai ter uma importância, né? Como ela é uma justiceira aí, será que ela não pode acabar se bandeando pro lado dos vigilantes também? Sim. Fica uma dúvida. É bom a gente ler pra saber o que essa personagem... Conhecer melhor ela pra saber como que ela pode se desenvolver na série, né? E aí descobrir o que vai acontecer, aí você pode acertar suas teorias. Então, pesquisa aí e lê, que é muito legal, cara. Quadrinho da semana, The Silencer. É isso, Luiz. Pô, mais uma semana, cara. Mais um aqui, muito obrigado. Chegando mais perto do crossover. Não perca as séries do Arrowverse, quintas, Flash e Arrow. E todo domingo, Flash, Supergirl, Arrow e Legends no Domingo Heróico. É isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até a próxima. Inside Heróis DC.